Vocês já perceberam que as aves têm bicos com formatos diferentes? Algumas têm um bico fino e alongado, como é o caso dos beija-flores, já outras têm um bico com formato de gancho e algumas até têm o bico com um formato que lembra muito uma colher. São vários formatos e existe um motivo para cada ave ter um formato de bico diferente. Isso diz muito sobre elas. E vocês vão ver isso nesse vídeo. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Gente, a diversidade de bico das aves é gigantesca e essa diversidade está fortemente atrelada ao hábito alimentar de cada ave, ou seja, ao tipo de alimento que elas consomem, seja néctar de flores, frutos, sementes, insetos, peixes, assim como o formato de bico está relacionado à forma com que elas buscam e caçam seu alimento. Dependendo do bico da ave, ela pode capturar mais de um alimento, pode explorar com mais facilidade locais mais estreitos e, além de estar relacionado com a alimentação, é com o bico que as aves constroem os ninhos, se defendem de predadores, alisam as suas penas e até fazem cafuné em outras aves. Então, o bico é extremamente importante para as aves, permitindo que elas interajam com o ambiente de diversas formas. Vamos ver agora os diferentes formatos de bicos das aves e como eles estão fortemente adaptados ao hábito alimentar delas. O primeiro exemplo é a ave nectívora, e nós estamos falando dos beija-flores. Os beija-flores têm o bico longo e fino, e alguns podem ter o bico sutilmente curvado para baixo. O bico dessas aves é bem adaptado para sugar o néctar das flores com o auxílio da sua língua bem comprida. E algumas espécies chegam a visitar 2.000 flores por dia em busca do néctar. Mas os beija-flores podem complementar a sua dieta capturando pequenos insetos. As aves carnívoras dilaceradoras, como os gaviões, os falcões, as águias e as corujas, têm um bico pontudo com formato de gancho na extremidade. E esse formato de bico permite que essas aves consigam rasgar e arrancar a carne de suas presas, como por exemplo, pequenos roedores, serpentes, artrópodes e até mesmo filhotes de outras aves. Vamos aproveitar para falar do bico das aves necrófagas, que possui o mesmo padrão do anterior, porém é mais longo. O formato do bico dos urubus e abutres permite que eles explorem melhor as carcaças dos animais mortos que encontram. O bico das aves insetívoras é fino e levemente alongado. As aves insetívoras, como as andorinhas, os andoriões e o papa-mosca do campo, conseguem aprisionar os insetos com muita precisão com esse formato de bico, e algumas podem até mesmo capturar os insetos em pleno voo. E não podemos esquecer do pica-pau, que também é uma ave insetívora. O pica-pau tem um bico reto e forte, e com um crânio bem adaptado para absorver os impactos, essa ave dispara golpes fortes e rápidos, perfurando o tronco das árvores para encontrar os insetos, e também para preparar os ninhos nas cavidades das árvores. Já as aves frugívoras, como por exemplo as araras, os papagaios, os periquitos e as calopsitas, têm o bico curto e curvado com pontas bem afiadas, permitindo que elas consigam arrancar pedaços de frutas e, dependendo da ave, até mesmo abrir frutos grandes e duros. Algumas podem se alimentar de sementes também, retirando partes comestíveis delas. O bico dos flamingos atua como um peneirador. O bico deles é bem curvado e possui placas que funcionam como uma peneira. Os flamingos encostam o bico na água e ficam sugando a água junto com o alimento. Depois a água vaza através das placas e o alimento fica retido nela. Essas aves se alimentam basicamente de plânctons, larvas e crustáceos. O colhereiro, como o próprio nome da ave já diz, tem um bico com formato que se assemelha muito a uma colher. E com esse bico longo e achatado, o colhereiro captura vários peixes, crustáceos e moluscos nas áreas alagadas. Já os pelicanos conseguem capturar os peixes com seu bico longo
E com o auxílio do papo, que é bem elástico, eles fisgam as presas sem deixá-las escapar. Esse papo pode armazenar vários litros de água. Quando o pelicano captura o peixe, a água é retida junto com o alimento, mas ela é expelida logo em seguida, e só depois o peixe é engolido. Agora, olhem bem o bico dessa ave. Vejam que a parte inferior do bico é bem maior do que a superior. Essa ave é o talhamar. O talhamar dá voos rasantes rente à água, e com a parte inferior do bico, dentro da água, ele captura os peixes e camarões que ficam próximos da superfície, sem precisar mergulhar. O próximo exemplo são as aves generalistas. As aves generalistas, como os bentivis e os corvos, têm um bico longo e reto, lembrando muito uma pinça. Esse bico generalizado permite que elas apanhem qualquer tipo de alimento, sejam insetos, lagartos, crustáceos, ovos, pequenos roedores e até mesmo perfurar e comer frutas. Já o bico dos tucanos é enorme e cortante, sendo usado como uma pinça bem grande para capturar o alimento. Apesar do tamanho do bico, ele não é pesado, e com esse bico, os tucanos comem frutas, capturam insetos e podem também capturar os ovos e filhotes dos ninhos de outras aves. E por conta disso, os tucanos são geralmente perseguidos por outras aves que estão defendendo seus ninhos. E esses são alguns exemplos de bicos de aves. E aí, gente, viram que incrível essa diversidade de bicos das aves? Existem outros exemplos ainda. E se vocês gostaram do vídeo, deixem um like aqui para eu saber disso. Se inscrevam no canal, gente, porque tem curiosidade nova toda sexta-feira ao meio-dia. Eu fico por aqui. Beijão para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!